Nesse mundo, existem vários portais espalhados por todo o Japão que dão para uma outra dimensão conhecida como Mato, um lugar cheio de monstros perigosos, chamados Shuki. Para combater essas criaturas, o governo formou esquadrões antidemônios, grupos de elite de mulheres que receberam o poder de um novo recurso descoberto em Mato, conhecido como pêssegos, que dá habilidades únicas apenas às mulheres. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco. Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! Enquanto algumas mulheres fazem uma conferência para apresentar a atual situação em Mato, no colégio Kaminoji, uma estudante do ensino médio chamada Yuki Wakura limpa sua sala de aula, como costuma fazer todas as manhãs, junto com seus dois amigos, que mais observam do que ajudam, já que o cara lida com toda a limpeza sozinho muito bem. Nesse momento, as garotas do colégio chegam e os três amigos refletem como elas sempre chegam tarde e como a vida dos homens naquele mundo é como um jogo no modo difícil, por conta dos pêssegos não concederem habilidades para eles. Em seguida, um garoto da classe pede para Yuki ajudar a arrumar seu uniforme que estava rasgado, e o garoto rapidamente costura a roupa e explica para os seus amigos que aprendeu a costurar com sua irmã, assim como todas as outras tarefas domésticas, já que ele apanhava dela se não fizesse esses trabalhos. Um dos amigos lembra algo sobre a irmã de Yuki, mas o outro diz para ele ficar calado e não comentar nada. A irmã dele foi morta quando ainda era uma criança em uma catástrofe onde vários Shukis atravessaram um dos portais e foram parar no Japão. Depois da aula, Yuki faz o caminho de volta para casa e repara nas notícias atuais daquele mês, onde conta que havia acontecido 18 catástrofes, tendo 3 mortes e 25 desaparecidos. O garoto continua seu trajeto passando por uma ponte, junto com outras 2 crianças, enquanto reflete que logo vai estar trabalhando em um serviço normal, tendo uma vida comum como qualquer outra. Yuri deseja encontrar algo diferente para que ele possa ser realmente útil, quando de repente uma neblina surge misteriosamente, tampando toda a sua visão. Quando a neblina some, Yuki já tinha sido transportado para Mato. Ele tenta manter a calma e pega o manual que resume as catástrofes e ensina o que fazer quando alguém vai parar naquela dimensão por acidente. O manual explica que Mato está conectado à Terra através de portais espalhados pelo Japão, sendo que as catástrofes é como é chamado quando ocorre de um monstro ou uma pessoa passar por um desses portais. O manual também explica que em caso de uma entrada acidental, a pessoa deve ficar no mesmo local e aguardar um esquadrão antidemônios aparecer para o resgate. Então Yuki foca que tudo que precisa fazer é ficar parado no mesmo lugar, mas nesse momento um choque aparece. O monstro persegue ele até o encurralar em um beco sem saída. Nesse momento, outros Shukis aparecem cercando Yuki. Ele fica em pânico enquanto pensa que vai aumentar a contagem de mortes para as catástrofes daquele mês, quando de repente uma garota aparece montada em uma criatura. Ela elimina os Shukis um por um facilmente e promete salvar Yuki, se apresentando como Zen Kyoka, comandante do 7º Esquadrão Antidemônio. Em seguida, outra porção de monstros aparecem e ela pega um outro Shuki, o aprisionando para ela e Yuki montarem em cima dele para fugir. Mesmo montada em cima de um monstro, os outros continuavam logo atrás deles. De repente, o restante do esquadrão da Uzen aparece eliminando os Shukis que estavam perseguindo eles e as 3 garotas, Himari Azuma, Neil Kawamura e Shushu Suruga, se colocam à disposição da comandante. Elas informam que até o momento não houve nenhuma vítima, e o Zen pede para ampliarem a área de busca. Então Neil se concentra e começa a analisar ao redor através da sua mente, conseguindo localizar 2 hordas de Shukis. Então o Zen manda as 3 garotas do esquadrão cuidar dos monstros, enquanto ela fica responsável por cuidar do civil. Antes de partirem, Himari aconselha Yuki para caso ele queira sobreviver, não se mover e apenas seguir as ordens da comandante. E assim, o Zen e Yuki seguem em frente enquanto Himari muda seu braço para uma arma para atirar nos monstros, ao mesmo tempo que Shushu fica gigante e Nei usa seu poder mental. Yuki observa as garotas lutando e lembra que os esquadrões antidemônios são formados exclusivamente por mulheres que receberam poderes úteis para combate ao comerem os pêssegos, e reflete que diante dele está um verdadeiro esquadrão. Algum tempo depois, as 3 garotas limpam toda a área, eliminando todos os Shukis, e no meio desse tempo acabaram encontrando um garoto desacordado que foi vítima da catástrofe e transportado para Mato junto com Yuki pelo mesmo portal. Shushu estava cansada de tanto lutar e Himari comenta que faltava resistência para ela, então Nei deduz que a comandante já deveria ter voltado para o dormitório. Mas por mais que as garotas quisessem voltar também, Himari lembra que elas ainda precisavam verificar os outros setores. Nesse momento o garoto acorda e Nei pergunta se ele entende que foi transportado para Mato por um portal temporário, mas o garoto apenas olha em volta procurando por sua irmã, deixando as 3 garotas surpresas por
por descobrirem que tem outro civil na dimensão. Enquanto isso, o Zen continuava montada no monstro, diferente do que seu esquadrão pensou. Ela explica para Yuki que as vítimas de desastres têm apenas 3 objetivos a cumprir: se esconder e aguardar pelo resgate, fazer de tudo para sobreviver como fugir, caso encontre algum Shuki, e por último, não falar à toa. Mas provavelmente ela só queria manter o cara de boca fechada. De repente, os dois veem uma garota cercada por uma horda de Shuki, e Yuki lembra de ter visto ela com seu irmão, antes de ser transportado para Mato. Rapidamente, o Zen vai até a garota, pegando ela para montar na criatura. Em seguida, ela tenta fugir, mas percebe que o monstro que os 3 estavam montados corria muito lento. Então o Zen desce dele para lidar com os Shuki sem montaria. Um deles persegue a garota e Yuki tenta proteger ela, ignorando o perigo. O Zen salva eles e depois solta um selo que cria uma barreira protetora em volta dos 3, impedindo que os monstros consigam ultrapassar. O Zen pensa que seria mais fácil se tivesse sozinha, sem ter que se preocupar com Yuki ou com a garota. Além disso, o pêssego não concedeu habilidades muito fortes para ela. A garota lembra que isso fez com que as outras mulheres do esquadrão antidemônio sempre visse ela como alguém que tá fadada a permanecer na base da escala. Mas mesmo com todas as dificuldades, o Zen estava disposta a subir todos os degraus até se tornar a comandante suprema e provar para todas que ela é capaz. O Zen pensa em uma forma de sair daquela situação e reflete que nunca tentou tornar seu poder mais eficaz através de um homem, devido aos seus preconceitos, mas que talvez pudesse fazer uma tentativa com Yuki. Ela se aproxima dele e pede pro garoto se apresentar. Em seguida, ela explica que vai precisar da sua ajuda para tirar os 3 daquela situação. Yuki fica animado com a ideia de ser útil e a garota explica que para isso vai fazer dele o seu escravo. O cara fica sem entender nada e o Zen pede para a criança fechar seus olhos. Depois, ela explica que se fortalecer ele, os dois vão ser capazes de fazer uma investida. Yuki começa a questionar como a garota espera que ele consiga enfrentar os monstros, mas o Zen o coloca no chão e estica sua mão para ele. E mesmo que Yuki nunca tivesse tido contato com alguma garota, ele soube o que deveria fazer para realizar sua submissão. Nesse momento, as outras garotas do esquadrão chegam e veem a comandante transformar Yuki em seu escravo, e o garoto se transforma em uma criatura enorme capaz de eliminar os Shukis com apenas um golpe. O Zen se surpreende com o poder que Yuki demonstra e monta nele junto com a garota para guiar seu novo escravo. Ele começa a eliminar todos os monstros que vêm em sua reta enquanto é guiado por o Zen, que fica impressionada com a velocidade do seu reflexo. Após lidar com a maioria dos Shukis, o Zen vai até as garotas do seu esquadrão, deixando as 2 crianças felizes por se reencontrarem. Nesse momento, os monstros que sobraram começam a se juntar e se unem, se tornando uma única criatura gigante. Então o Zen rapidamente manda as 3 cuidarem das crianças enquanto ela lida com o Shuki gigante junto com o Yuki. E assim, os 2 juntos conseguem perfurar o monstro e dar um fim àquela situação, deixando as garotas surpresas com a capacidade do garoto. Depois que tudo acaba, ele volta ao normal sem entender o que tinha acontecido. Então o Zen pede para as garotas irem na frente e voltarem pro dormitório, porque ela ainda tinha algo a resolver. Quando os 2 ficam sozinhos, o Zen diz que se surpreendeu com a força que Yuki possui, e por isso ela estava bem interessada em manter ele como seu escravo. O cara fica preocupado com aquele papo, mas ela explica que primeiro vai contar a natureza dos seus poderes. Em seguida, o Zen dá um beijo rápido em Yuki e explica que seu poder tem um custo, porque quando seu escravo termina de cumprir uma tarefa, torna seu dever como mestre o recompensar pelo serviço, ou seja, o beijo era a recompensa dele. Ela explica que geralmente usa os monstros como escravos e eles se contentam com carne, mas como Yuki tinha outro desejo, seu corpo começa a se mexer sozinho, obrigando a garota a dar um beijo decente no cara, para recompensar ele direito pelo bom serviço. Enquanto isso, as garotas já tinham voltado pro dormitório e estavam cuidando das 2 crianças. Nem informa pros responsáveis que encontrou os desaparecidos e que eles devem se preparar para receber os 2 de volta. Ao mesmo tempo, o Zen termina de dar sua recompensa e Yuki pensa que nunca imaginou que o seu primeiro beijo fosse acontecer em Mato. Depois, o Zen olha pros corpos dos Shukis e comenta que apenas um deles pode causar dezenas de mortes do outro lado, e por isso seu objetivo é se tornar uma comandante suprema para poder erradicar as criaturas o mais rápido possível, já que a comandante atual é muito permissiva. Ela explica que seu poder é muito mais forte quando é usado no Yuki, e com a sua ajuda, ela com certeza tem uma chance maior de conseguir alcançar seu objetivo. Então o Zen pede para ele trabalhar com ela e Yuki reflete que não possui nenhum talento especial, nem para esportes e nem para estudos, sendo bom somente em tarefas domésticas. O Zen se anima e diz que isso é exatamente o que o seu esquadrão precisa. Ela também comenta que tá claro que ele possui coragem de sobra, porque enfrentou o perigo para proteger a garota dos Shukis. Yuki pensa que aquela era a oportunidade dele se tornar um verdadeiro herói como sonhou. Afinal, tudo que esperava por ele do outro lado era uma vida comum como qualquer outra, sendo que lá em Mata ele já pode ajudar a derrotar os monstros e vingar a morte da sua irmã, além de ainda ser recompensado pelo serviço. E assim, Yuki aceita se tornar um escravo da Uzen, e os 2 vão pros quartéis do esquadrão, que ela explica ser um lugar que está impregnado de propriedades mágicas de mato, e possui uma barreira que protege o local. O cara então fica animado com a ideia de se tornar um membro do 7º Esquadrão Antidemônio,
cerimônia. Quando eles entram, as garotas cumprimentam os dois e explicam para a comandante que as crianças já voltaram pro Japão. Depois, o Zen apresenta Yuki oficialmente como novo zelador delas, jogando um balde de água fria no sonho do cara. Ela esclarece que em combate ele vai ser seu escravo, mas no restante do tempo vai ser o zelador delas. As garotas estranham o fato de terem um cara por perto, já que lá era um lugar somente de mulheres, mas o Zen explica que estava precisando de um zelador pro seu esquadrão, porque apesar de todas serem muito boas em lutar, são super desorganizadas. Yuki diz que achou que fosse entrar pro esquadrão delas, mas a comandante acha ridículo a ideia de ter um homem fazendo parte da sua equipe. Em seguida, ela manda as três serem gentis com o zelador, e logo após as apresentações, todos lotam o cara de serviço doméstico, mandando ele levar o lixo pra fora, cozinhar e lavar as roupas sujas. Ney percebe o desespero do cara e tranquiliza ele, explicando que ela também entrou pro esquadrão recentemente, e pede pra ele contar com ela sempre que precisar. Yuri agradece a gentileza e pergunta qual era a idade dela, e Ney responde que tem 11 anos. Na mesma hora, Himari deixa claro que apesar da idade da garota, ela ainda é a superior dele, deixando o cara desanimado por receber ordens de uma colegial. Mas mesmo com todas pegando pesado, elas desejam boas-vindas pra Yuki, que oficialmente faz parte do 7º Esquadrão. E assim, Yuki se torna o zelador das garotas, realizando um excelente trabalho com as tarefas domésticas, o que deixa ele bem orgulhoso, apesar de lamentar estar em um local tão desagradável quanto o mato. De repente, um Shuki aparece e tenta atacar ele, mas felizmente a barreira mágica do lugar o protege. Ele estranha o fato de aparecer um monstro tão perto do dormitório quando o Ney aparece perguntando se ele tá bem. Ela explica que o 7º Esquadrão tá na área azarada de Urakimon, o sudoeste de Mato, e por esse motivo aparece muito mais Shukis por lá do que em outros dormitórios. Como Yuki ainda não entendia muito bem sobre a dimensão alternativa em que tá, a garota explica que Mato é tão grande quanto a cidade de Tóquio, e por isso é dividida em 9 áreas, sendo que cada uma tem sua própria força de defesa demoníaca, apesar de terem sido numeradas de 1 a 10, pulando o número 4 por ser um mau presságio. Yuki agradece a Ney pelas explicações e pensa que vai se acostumar algum dia com a ideia de ter uma criança muito mais experiente do que ele. Então Yuki pergunta se eles não deveriam fazer algo a respeito do Shuki que estava tentando atravessar a barreira, mas a garota explica que ele é um monstro pequeno e por isso pode ser ignorado. O cara começa a questionar quando de repente Himari chega dando vários disparos no monstro, sem dar nenhum aviso. Ela pergunta por que o zelador estava conversando ao invés de trabalhar, e Yuki questiona o jeito que ela já chegou atirando, afinal poderia ter acertado eles, mas a garota diz que ele não deve subestimar suas habilidades, porque se ela quisesse teria acertado bem na cabeça dele. Em seguida, Himari manda Yuki preparar o jantar, porém o cara concorda com o ar que não gostou muito de receber a ordem, o que deixa a garota irritada. Ela diz que ele deveria ser mais grato, já que a única razão para um homem como ele ter o privilégio de viver no dormitório do esquadrão é por causa da generosidade da comandante. Mais tarde, Yuki faz o jantar e todas as garotas elogiam a comida e os seus dons culinários, deixando o cara feliz por ter sua habilidade reconhecida. Porém, cozinhar era só uma das coisas que um zelador tinha que fazer pro esquadrão, afinal ele ainda tinha que lavar a louça e faxinar vários cômodos do dormitório. Apesar de não se importar com as tarefas domésticas, Yuki percebe que quis ficar em Matos para ser um herói, mas acabou se tornando apenas um faz-tudo. Então Yuki pergunta para o Zen por que não tá indo ajudar ela no campo de batalha, porque sentia que as tarefas domésticas acabaram se tornando sua principal responsabilidade. A garota explica que vai usar ele apenas quando for necessário, mas até esse momento chegar, ele vai estar livre para se concentrar nas tarefas. O cara começa a questionar, mas na mesma hora, Himari o ameaça com uma espada, por ele estar desafiando as ordens da comandante, revelando que sua habilidade permite que seu braço seja capaz de se transformar em qualquer tipo de arma. O Zen acalma Himari e diz que por mais que entenda o fato delas se sentirem desconfortáveis com o zelador masculino no dormitório, ele é habilidoso nas tarefas domésticas, além de ser essencial para fortalecer a sua habilidade e por isso todas devem ser gentis com ele. Depois de acalmar a garota, o Zen deixa claro que caso Yuki se comporte mal, ela mesma vai fazer seu dever como sua mestra e punir o cara, deixando todos meio tensos com aquela ameaça. Mais tarde, depois de um longo dia de trabalho, Yuki termina sua faxina na torre de vigia, porém ele estava em um local que possui vista para a banheira do dormitório e acaba vendo Himari entrar no banho por acidente. Imediatamente ele se abaixa para não ser visto e também para não ficar olhando a garota tomar seu banho. Nesse momento, Chuchu aparece se divertindo com a situação. Ela revela que estava observando Yuki sem que ele percebesse, graças à sua habilidade que permite que ela cresça e encolha, porque tinha interesse em saber como um homem funciona. Em seguida, a garota tira uma foto comprometedora, para fazer parecer que o cara estava realmente espiando Himari, com a intenção de usar ela como chantagem para Yuki se tornar seu escravo, porque caso ele não aceitasse, ela ia mostrar a foto para a comandante, que com certeza vai querer punir ele por suas ações. Yuki questiona dizendo que já é um escravo, mas como não tinha outras escolhas se não aceitar, ele vai até o quarto dela para fazer uma faxina, como a garota queria. Lá, Chuchu analisa um mangá pelo celular e comenta
comenta que os mangás de romance não agradam muito ela, porque os gêneros de ação e aventura a deixam muito mais animada. Enquanto ela olha seu celular, Yuki pensa que tem que dar um jeito de conseguir apagar a foto comprometedora, porque caso contrário, ela vai se aproveitar dele pro resto da vida. Convenientemente, nesse momento, Chuchu joga o celular no chão, e Yuki pensa em aproveitar a oportunidade para apagar a foto, mas aquilo era somente uma armadilha da garota, porque ela colocou seu celular bem em cima de uma roupa íntima, somente para ele acabar pegando nela quando tentasse roubar o dispositivo. Yuki fica vermelha e imediatamente solta a peça de roupa e Chuchu acha graça da reação dele. O cara estranha a garota não se importar com aquele tipo de situação, e ela explica que não o vê como um homem, mas sim como um bichinho de estimação, além de ser só mais uma peça para ele arrumar, já que aquela faz parte das suas tarefas domésticas. Yuki percebe que Chuchu estava certa sobre a última parte e volta a pegar a roupa para organizar o quarto dela, mas nesse momento a garota aproveita para tirar mais uma foto comprometedora dele, sendo mais uma armadilha dela. Mais tarde, Yuki continua suas tarefas e pensa que mesmo que ela mostre as fotos para o Zen, todas as situações foram apenas acidente, e por conta disso, talvez ele não entre em encrenca. Em seguida, Yuki escuta um barulho vindo de fora e encontra com Himari e o Zen treinando juntas, com a comandante dando várias dicas de como a garota pode melhorar suas técnicas de luta. De repente, um Shuki aparece perto da barreira e o Zen aproveita o momento para demonstrar na prática o que estava ensinando. Himari fica impressionada com a capacidade da comandante, que nem precisou usar sua habilidade para enfrentar o monstro, enquanto Yuki já fica tremendo de medo ao pensar que pode ser punido pela garota, por conta das fotos. Nesse momento, Nen aparece e informa Yuki de que ela, Himari e o Zen vão ter que dar uma saída para uma reunião, e que Chuchu vai ficar no dormitório com ele para cuidar das coisas por lá. Na mesma hora, o cara fica preocupado. A garota tenta tranquilizar ele, explicando que Chuchu é bem legal, e que aquela é uma boa oportunidade para os dois se conhecerem melhor. Porém, enquanto ela fala, Yuki vê a garota acenando para ele de uma forma perversa, que faz o cara duvidar se ela é mesmo uma boa pessoa. E assim, os dois acabam ficando sozinhos e ela continua aproveitando a chantagem, pedindo uma massagem nos seus ombros, fazendo Yuki cada vez mais desejar encontrar um jeito de sair daquela situação. Enquanto o cara faz a massagem, Yuki explica que aprendeu a fazer com a sua irmã mais velha. A garota então conta que é a mais nova de 3 irmãs na sua família e que cresceu sem pai, além de ter estudado em uma escola só para garotas a vida toda, e por isso nunca tinha conversado com o garoto antes. Chuchu continua explicando que esse foi o motivo dela ter ficado interessada em observar Yuki escondido, sendo que decidiu transformar ele em seu escravo somente porque parecia uma ideia divertida. Ele pergunta se a garota percebia como aquilo era estranho e ela responde que o que importa era se divertir, explicando que se mudou para Mato exatamente porque estava procurando uma emoção na sua vida, já que para ela é bastante divertido eliminar os monstros, porque faz ela se sentir como uma personagem de mangá de aventura. Depois da massagem, Chuchu pede para os dois jogarem um jogo de luta e decide que para deixar as coisas mais interessantes, o perdedor vai ter que tirar uma peça de roupa, e lembra Yuki de que ele não pode se recusar. Como o cara sempre foi muito bom em jogos de luta, ele aceita o desafio, pensando que quando vencer vai conseguir um pedido de desculpas. Porém, ao invés disso, a garota dá uma surra nele. Após perder, Yuki se recusa a cumprir a punição, mas Chuchu aumenta o seu tamanho para mostrar que ela tem o controle da situação e força o cara a tirar sua roupa, agindo como se ele fosse um simples boneco. De repente, os dois escutam um barulho vindo de fora. Eles saem e veem um Shuki gigante tentando passar pela barreira. Então Chuchu fala que vai cuidar da situação e pede para Yuki aguardar dentro do dormitório, dizendo que ele não conseguiria lutar contra a criatura, já que os homens são fracos. E assim, a garota usa sua habilidade para ficar gigante e enfrenta o Shuki à altura, se divertindo com a luta, enquanto Yuki observa tudo da torre de vigia, usando apenas uma toalha para se cobrir. Chuchu dá uma surra no monstro com bastante facilidade, mas fica cansada bem rápido por ter usado muito da sua habilidade para ficar do tamanho do monstro. Porém, de repente, um outro Shuki aparece e pega ela desprevenida. A criatura se junta com outros monstros para ficar ainda maior, deixando a garota em grande desvantagem. Para piorar, outros Shukis seguram o pé dela para impedir que ela fuja enquanto a criatura ataca. Yuki percebe que precisa dar um jeito de ajudar, mas fica sem saber o que fazer. Afinal, ele precisava da comandante para se transformar. Então o cara se lembra que ativa a transformação ao encostar sua língua na mão da Uzen e decide fazer um teste com alguma peça de roupa da garota. Yuki faz o teste com a primeira peça que encontra e nota algum efeito, mas percebe que precisava de algo que provocasse uma reação mais forte para funcionar. Então o cara testa com uma outra roupa e seu pé se transforma rapidamente, melhorando o resultado. Enfim, ele decide ir mais a fundo e pega o traje da garota para lamber as botas dela, se submetendo àquele tipo de situação para poder realizar seu sonho de se tornar um herói e poder salvar Chuchu, que ainda estava apanhando do monstro e em breve ficaria ainda mais em apuros, porque sua habilidade estava ficando fraca e em breve voltaria ao seu tamanho normal. Então Yuki consegue ativar sua transformação pela metade e destrói o monstro com apenas um ataque. Mas em seguida
seguida, seu corpo fica sem nenhuma força e ele começa a cair do alto, mas por sorte a garota o ajuda a descer em segurança. O cara fica todo orgulhoso que conseguiu salvar ela e provar que os homens podem ser fortes, mas em seguida entra em desespero ao perceber que a sua toalha caiu no meio da transformação e ele estava sem nenhuma roupa. Depois que as garotas voltam pro dormitório, o Zen faz uma massagem dolorida em Yuki, deixando o cara desapontado em ver que só vai receber aquilo por ter salvado o dia. Em seguida ele pergunta se eles não deveriam consertar as rachaduras da barreira, mas a garota explica que as barreiras que protegem o dormitório e os bosques onde os pêssegos crescem têm propriedades especiais e é capaz de reparar os danos pequenos por conta própria. O Zen então manda Chuchu não enfrentar mais os monstros somente por diversão, porque subestimar o oponente daquela forma pode ser a sua ruína. Além disso, ela manda a garota ajudar Yuki com as tarefas domésticas, como forma de agradecer por ele ter salvado sua vida. Chuchu concorda com seu comandante, mas assim que fica sozinha com o cara, ela volta a se aproveitar dele, mostrando que tirou mais uma foto comprometedora, o que deixa Yuki preocupado de nunca mais conseguir se livrar das manipulações da garota. Enquanto isso, em outro lugar de mato, uma barreira é destruída e 3 garotas de outro esquadrão antidemônios tentam fugir para buscarem ajuda. Uma delas, com a habilidade de levitar objetos, decide ficar para trás para dar cobertura para suas companheiras e enfrentar um Shuki. Porém, de repente, o cabelo de uma garota misteriosa derruba elas com a ajuda do monstro. Mas antes dele devorar alguma delas, a garota o impede com uma ordem. Em seguida, ela sente a presença de Yuki e monta no ombro da criatura para procurar por ele em mato. Algum tempo depois, Yuki e o Zen atravessam um portal que fica no 5º esquadrão, que é conectado com Yagamata, um local do Japão, porque ela precisava cuidar de umas papeladas por lá. A garota pede para Yuki aguardar do lado de fora. Ele espera ela enquanto reflete como os dois levaram 20 minutos de carro para chegarem nos dormitórios do 5º esquadrão, indo parar no Japão em tão pouco tempo, graças aos portais. Após um tempo aguardando, o Zen retorna usando roupas comuns para não chamar a atenção, já que aquele é o seu dia de folga. Ela explica que é bom dar uma pausa no trabalho, mas o tempo livre para eles é algo raro e por isso pede pro cara aproveitar o ar fresco enquanto pode. E assim, o Zen guia Yuki para um local enquanto o cara observa como a garota é bonita. Ele pergunta para onde os dois estão indo, mas o Zen não responde, deixando o cara no vácuo. Enquanto isso, em mato, Chuchu procura por Yuki, com a intenção de atormentar ele mais um pouco. Ney percebe ela o procurando e explica que Yuki não tá no dormitório, porque saiu com a comandante pela passagem de Yamagata. De volta pro Japão, ele e o Zen chegam em um cemitério e ela explica que houve um acidente na sua cidade natal, quando ela era uma criança, onde dezenas de Shuki foram parar no nosso mundo, sendo que um dos monstros, que possui um chifre único que chama a atenção, era especialmente poderoso. Ela conta que nomeou ele de Unihorn, e que todos os Shuki daquele dia foram eliminados pelos esquadrões antidemônios, com exceção dele, que não constou no registro, ou seja, a criatura conseguiu escapar sozinho pelo portal e voltar a salvo pra mato. A garota explica que tem uma conta a acertar com Unihorn, e quer que Yuki esteja preparado para quando esse dia chegar, para os dois conseguirem vingar todas as pessoas que morreram. Depois, o Zen diz que tá na hora deles voltarem pra mato, mas Yuki pede pros dois fazerem uma pausa para provarem um prato em uma cafeteria que estavam passando por perto, que é famosa por seus parfaits, um tipo de sobremesa. O Zen fala que mato é mais importante, mas devido à insistência do cara, ela aceita ir na cafeteria, contanto que seja rápido. Lá a garota não liga muito pra sobremesa, porque só tava pensando em voltar pra outra dimensão. Então Yuki explica que perdeu a sua irmã mais velha em uma catástrofe e por isso ele entende como o Zen se sente, mas que ela vai acabar perdendo a sua chance de vingança se esgotar primeiro. A garota observa que o cara é bem persuasivo e aceita provar o parfaits. Ela fica encantada com o sabor da sobremesa e Yuki observa que aquela é a primeira vez que ele vê a comandante sorrindo. Isso faz o cara se lembrar da sua irmã, que também costumava ficar animada ao provar uma comida. Com as lembranças, ele esquece de comer seu prato, mas quando volta a comer, o celular de Zen toca o chamado de emergência. Ela percebe que é um toque único, que significa que não se trata de um caso de vida ou morte, o que não mudava o fato de que houve uma emergência em mato. E assim, o Zen monta em Yuki, para chegarem mais rápido no portal, retornando rapidamente para outra dimensão. A garota vai se trocar, mas pede para ele ir junto para ajudar a tirar sua meia, sendo essa a recompensa dele por ter se transformado. Yuki reconhece que isso é um fetiche, e pensa se deseja esse tipo de coisa no seu subconsciente. Depois de ajudar o Zen a se trocar, a comandante se encontra com as outras garotas do esquadrão, e pede para elas darem um relatório. Então Himari explica que foi descoberto durante as patrulhas daquele dia uma formação de uma cratera a 21 km ao sul de mato, além de um grande número de Shuki no local. O Zen estranha os dados e Ney explica que os monstros não estão se movendo para sair da área, fazendo parecer que o local está servindo como uma espécie de ninho para eles. Himari pede desculpas para sua comandante por ter atrapalhado seu dia de folga, mas o Zen parabeniza o trabalho da garota, porque o emblema precisa da atenção delas, sendo um belo desafio para o esquadrão. Yuki fica empolgado com a ideia de esmagar os monstros como insetos, e o Zen ordena eles saírem
imediatamente para irem até o local da cratera, pedindo para irem em 3 veículos. E assim o esquadrão sai do dormitório em 2 veículos e Yuki observa que ele contava como o terceiro. Chegando no local, eles reparam a quantidade de Shuki que estava lá, e Yuki pensa como seria horrível se alguma pessoa ficasse presa naquele lugar. Ela pede para os dois começarem a limpar a área, mas o Zen diz para ele não ter pressa e aguardar seu sinal, porque eles vão usar o trabalho em equipe do 7º Esquadrão para eliminar o enxame de monstros. Nesse momento, Chuchu usa a sua habilidade de aumentar de tamanho, enquanto Himari transforma seu braço em arma para eliminar vários Shuki. Mas apesar de tudo tá caminhando bem, o Zen observa que seria mais fácil se os monstros se juntassem, para eles lutarem contra apenas uma criatura, ao invés de terem que derrubar um por um. Yuki fica preparado para quando chegasse seu momento de entrar em ação, e a garota decide que eles vão agir quando os Shuki atingirem o seu tamanho máximo, sendo uma estratégia impossível deles perderem, já que os monstros possuem um estilo de luta simplório. De repente, algo atinge Chuchu, fazendo a garota voltar ao seu tamanho normal. Todas ficam preocupadas com ela, e Yuki vê um Shuki que possui um chifre único que chama a atenção, reconhecendo se tratar de Unihorn. A criatura avança e Himari prepara para atirar, mas um escudo se forma em volta dele, o protegendo, sendo o cabelo da garota misteriosa que tá procurando por Yuki. Himari estranha a aparência dela e pensa se a humanoide é algum tipo de monstro. Ela diz que isso não é algo legal de se dizer de alguém e ataca Himari. Então o Zen, montada em Yuki, ataca Unihorn e pergunta que é a humanoide montada nele. Ela explica que pode-se dizer que é a arqui-inimiga dos esquadrões antidemônios. Em seguida, a garota pergunta se o Zen viu seu irmão em algum lugar na dimensão, explicando que ele é fácil de identificar, porque é o homem mais bonito de todos. Isso faz o Zen se perguntar se existiam outros seres como ela, quando de repente Unihorn age super rápido e tenta atacar a comandante, mas Yuki a protege. Eles começam a lutar enquanto a garota misteriosa explica que seu irmão era obcecado por ela e que sempre a seguia quando eles eram crianças, assim como ela se divertia colocando um pouco de medo nele. Yuki escuta ela conversando e se pergunta se a humanoide é uma espécie de Shuki. Nesse momento, os outros monstros se juntam em um só, mas a humanoide se irrita por eles terem interrompido ela e elimina a criatura com seus cabelos facilmente, entregando o corpo para Unihorn se alimentar. Isso faz o Zen deduzir que ela é a comandante dos Shuki, mas a garota diz que ela não sabe nada sobre Mato e que aquele é um mundo cheio de maldições. Em seguida, ela decide atacar e prende Yuki com seus cabelos, pensando que ele é apenas um monstro da Zen, mas ao se aproximar, ela percebe que não se tratava de um Shuki. Em seguida, o Zen ataca a garota, determinada a se vingar do Unihorn por todas as mortes que ele causou na sua cidade natal, e ordena Yuki atacar junto, questionando o que ele estava fazendo. Porém, ao olhar para ele, ela percebe que alguns monstros estavam atacando Chuchu e Himari e ele estava protegendo elas. Então a comandante manda seu escravo priorizar a segurança das duas e recuar, percebendo que a sua raiva pelo Unihorn quase custou a vida das suas colegas. E assim, todos voltam pro dormitório e Chuchu e Himari descansam para poderem se recuperar, apesar de terem sofrido apenas ferimentos relativamente leves, necessitando somente de um dia de recuperação. Enquanto isso, o Zen tem que recompensar Yuki pela ajuda na batalha, realizando o desejo que sai do subconsciente do cara, que assusta não apenas ela, mas ele próprio. Enquanto a garota satisfaz seus desejos, o cara pede desculpas por ter deixado o Unihorn escapar, mas o Zen explica que a vida das suas companheiras é muito mais importante e agradece por ele ter salvado as duas. O Zen então comenta que a humanoide que estava montado no Unihorn deve ser uma nova espécie de Shuki, e pensa que a notícia de um deles falar japonês vai abalar o país inteiro. Yuki então lembra que a sua irmã mais velha sumiu em uma catástrofe de Mato, e comenta com o Zen que a humanoide parece um pouco com ela. Além disso, ele lembra que ela teve uma reação estranha ao olhar para o seu rosto, suspeitando que a humanoide seja sua irmã. O Zen observa que ela realmente comentou estar procurando por seu irmão, mas deduz que a palavra só fez Yuki despertar as memórias dele por sua irmã, pensando que a humanoide não poderia ser ela. Afinal, ninguém nunca escutou falar de um humano se tornando um Shuki, e ela era muito forte para ser somente uma pessoa normal. Mas apesar do mistério, ela diz que os dois têm que se preparar para o próximo encontro, já que o esquadrão não pode desistir de encontrar o humanoide ou o Unihorn. Mais tarde, Yuki cozinha o jantar enquanto pensa que apesar da Zen estar convencida de que a garota é uma espécie humanoide de Shuki, ele não conseguia parar de pensar na semelhança dela com a sua irmã, assim como também não consegue entender por que ela estava atacando os esquadrões antidemônios junto com o Unihorn. Nesse momento, Ney desperta seus pensamentos, alertando que a panela que está cozinhando já está transbordando. Ele rapidamente apaga o fogo pedindo desculpas por estar distraído. Ney pune ele com um soco e em seguida diz que compreende que ele teve um dia difícil ao lutar contra inimigos e salvar a vida das garotas. Então ela oferece ajudar ele com o jantar, explicando que não é excelente cozinheira, mas que é capaz de fazer refeições simples. Yuki agradece a ajuda da garota e os dois começam a cozinhar juntos, enquanto ele pensa que pode descobrir se a humanoide é a sua irmã na próxima vez que se encontrarem. Mas naquele momento ele precisava manter o foco no trabalho. Enquanto isso, em outro lugar em Mato, a humanoide conversa com outras duas garotas, que possuem
possuem uma aparência semelhante com a dela, ou seja, existem outras da sua espécie. Ela comenta que tem certeza que a criatura que viu mais cedo era a Yuki, apesar de não entender como ele acabou se parecendo com o Shuki, ficando na dúvida se foi um experimento do esquadrão antidemônios ou alguma habilidade da garota que estava montada nele. De volta pro dormitório do 7º Esquadrão, Yuki toma um banho na banheira enquanto pensa como o Nihorm era de fato bem poderoso e que ele deve estar preparado para a próxima luta entre eles, quando de repente Chuchu aparece perguntando o que estava deixando ele tão preocupado. O cara se surpreende tanto por ver que a garota já estava recuperada, quanto por ela ter interrompido seu banho, e Chuchu diz que vai esfoliar as costas dele como forma de retribuir o salvamento, mas o cara percebe que a garota estava sem roupas e sai do banho correndo. Porém, do lado de fora, Yuki acaba se encontrando com Himari, que estava tirando as roupas para entrar no banho. Ela fica furiosa por ele ter olhado para ela e começa a perseguir o cara pelo dormitório, transformando a sua mão em uma motosserra. Ele foge da garota e explica que colocou um aviso alertando que o banheiro estava ocupado, mas Himari diz que ele devia ter sido mais específico e avisar que tinha um cara tomando banho. Yuki fica apavorado com a mão dela transformada em motosserra, quando de repente um portal se abre e duas garotas aparecem dentro do dormitório. Himari reconhece que elas pertencem ao 6º Esquadrões Antidemônios e as garotas se apresentam. Uma delas, de cabelos loiros, se chama Tenka Izumo e é a comandante do seu esquadrão, e a outra, de cabelos verdes, explica que é a segunda no comando e que se chama Yachiro Azuma, e que as duas vieram falar com o Zen. E assim, Tenka e Yachiro se reúnem com o 7º Esquadrão para falarem de um memorando que receberam do Comandante Supremo em relação à aparência dos humanoides Shuki. Tenka explica que em geral os esquadrões operam de forma independente, mas que daqui pra frente a força de defesa demoníaca será mais unida. Yachiro, a irmã mais velha de Himari, explica que por essa razão elas vieram ver o Zen, porque escutaram dizer que a segunda no comando do 7º Esquadrão desmaiou quando foi atacada por um dos humanoides Shuki. Em seguida, ela pergunta se Himari tá planejando destruir a reputação da família delas, provocando a sua irmã para a convencer de desistir e voltar para casa. Tenka diz que compreende que os humanoides não são exatamente fracos, e lembra que inclusive o 3º Esquadrão também teve problemas com eles mais uma vez. O Zen entende a importância dos esquadrões cooperarem uns com os outros, principalmente devido às circunstâncias, mas Yachiro diz que alguns dos membros estão hesitando em confiar no 7º Esquadrão, o que deixa Himari irritada, porque ela sabia que a sua irmã estava fazendo aquilo de propósito. O Zen então diz que eles precisam avaliar as capacidades atuais de cada uma das equipes e sugere que eles realizem um jogo de exibição entre as equipes de Mato. Yuki imagina se elas vão jogar algo como beisebol. Nem percebe que ele estava meio perdido e explica que uma partida de exibição é uma competição de força e habilidade entre dois esquadrões. Em seguida, o Zen sugere que elas façam um combate individual, estando claramente confiante na capacidade da sua equipe. Tenka aceita a ideia e diz que elas vão se ajustar para a ocasião, e assim as duas do 6º Esquadrão vão embora pelo portal. Então Himari pede para sua comandante ajudar ela na partida, enquanto olha para Yuki. O Zen tenta avisar que vai ser fisicamente exigente, mas Himari diz que vai fazer o que for preciso para vencer. Então, após a permissão da comandante, Himari avisa para Yuki que a partir daquele momento ele será escravo dela. O cara fica sem entender, mas segue com suas tarefas domésticas, preparando um caldo de ramen, deixando todas impressionadas com o resultado. Nesse momento, Himari o provoca chamando Yuki de escravo e ele pergunta por qual razão se tornou escravo dela. A garota explica que é para ela vencer o jogo de exibição, mas o cara continua sem entender o motivo. O Zen comenta que elas estão simplificando as coisas com o combate individual e manda a Himari aproveitar a chance para derrotar a sua irmã, o que deixa a garota ainda mais determinada para vencer a disputa. Mais tarde, Yuki e Himari saem para treinar com alguns Shuki e no caminho ele volta a perguntar a razão de ter se tornado seu escravo. Então a garota finalmente explica o motivo. Ela diz que transformar partes do seu corpo em armas não é a sua principal habilidade, porque na verdade seu verdadeiro poder é aprender as habilidades de outras pessoas e usá-las em si mesma, selecionando elas como uma espécie de cartas colecionáveis e as implementando, e que seu plano para vencer a sua irmã na partida é usar a habilidade da comandante. Yuki pergunta se ela tá ciente do que vai ter que fazer para usar ele como escravo, e a garota responde que sabe que vai exigir fisicamente dela. Porém, Himari estava pensando que apenas teria que assumir alguma tarefa doméstica dele, como recompensa pelo serviço, sem ter a menor ideia do que realmente teria que fazer. Algum tempo depois, eles chegam em um local lotado de Shuki e Himari pede para Yuki se transformar. O cara lembra que tentou alertar a garota sobre as consequências de usar ele, e em seguida dá um beijo na sua mão, fazendo a habilidade ativar e o transformar. Após a transformação, Himari observa que Yuki ganhou uma forma diferente de quando estava com a comandante, e assim que começa a lutar, ele nota que está se movendo muito mais rápido do que das outras vezes, apesar de ter a desvantagem de não ter tanta força quanto antes. Por conta disso, ele decide usar a sua velocidade para bater nos oponentes até eles caírem. A garota fica super confiante ao ver o poder que conseguiu ao se juntar com Yuki. Porém, após treinarem, ela levanta sua saia
sem entender por que fez algo assim. Yuki explica que é o preço de usar a habilidade, e com isso, finalmente a garota entende o que a comandante quis dizer com ser fisicamente exigente. Então Himari pede pro cara parar de olhar pra ela. Yuki obedece seu pedido, apesar de saber que não ia resolver a situação. E após um tempo, Himari pergunta até quando vai ficar sem se mexer, já que não possui controle do seu próprio corpo. E Yuki explica que para aquilo terminar, ele tem que receber a sua recompensa. Por conta disso, Himari se joga em cima do cara para terminar com a recompensa mais rápido. Depois, os dois voltam pro dormitório e durante o trajeto, Yuki diz que seria melhor Himari usar uma habilidade diferente. A garota, que ainda estava desconfortável pela situação, explica que faria se pudesse, mas seu poder exige uma habilidade que seja compatível com ela. Isso acaba fazendo com que a maioria se torne inútil, como a habilidade de aumentar de tamanho da Chuchu, que ao invés de fazer ela ficar mais alta, apenas dá pra ela mais curvas, e por conta disso, resta somente a opção de usar a habilidade da comandante. Yuki pergunta por que ela tá tão desesperada pra vencer a partida. Himari explica que a sua família, Azuma, é influente com grandes realizações em Mato, e suas irmãs mais velhas são todas bem-sucedidas, e por isso, eles tinham grandes esperanças pra ela também. Porém, na tentativa de alcançar as expectativas da família, ela se esforçava tanto que acabava se machucando de tão cansada, ou ficava tão nervosa que acabava doente, e por conta disso ela cresceu sendo provocada, por não conseguir acompanhar as suas irmãs, e a partida era tão importante porque essa é a sua chance de mostrar seu valor desde que cortou os laços com a sua família. Já no dormitório, após terminar de contar sua história, Himari exige que Yuki colabore, fazendo o cara pensar que é bem complicado ajudar alguém que nem consegue pedir educadamente. A garota explica que seu objetivo final é se tornar uma heroína, e vencer a batalha é tão importante porque ela sente que ao derrotar a sua irmã, ela vai se tornar uma nova versão de si mesma. E Yuki observa que Himari também deseja se tornar uma heroína assim como ele. Porém, para conseguirem vencer, eles precisavam encontrar o golpe final que vai permitir destruir a adversária. Yuki observa que até o momento tudo o que fez foi socar e chutar o que estava à sua volta, sem planejar muito, e que talvez a chave para se tornar mais forte seja lutar junto com Himari. Afinal, ele precisava melhorar sua técnica, já que suspeita que uma das humanoides, Chuki, seja sua irmã. Por conta disso, Yuki aceita lutar com a garota, mas ela lembra que ele é seu escravo e não tem direito de recusar. O cara apenas ignora seu comentário e pergunta qual é a habilidade da Yashiro. Himari então explica que o poder da sua irmã se chama Hora Dourada, e que permite ela controlar o tempo, seja o congelando ou voltando no tempo, o que faz Yuki pensar que os dois claramente estavam em desvantagens. Enquanto isso, Yashiro toma um banho enquanto pensa como a sua irmã é inútil e por isso deve ser derrotada na partida de exibição do mato, e cumprir as suas ordens pelo resto da vida após. Mais tarde, Himari volta a treinar com Yuki para os dois encontrarem uma forma de superarem a habilidade da Yashiro de controlar o tempo. A garota explica que a sua irmã fica cansada após usar várias vezes o seu poder, sendo essa a melhor forma deles vencerem. Porém, Yuki pensa que o fato dela ser capaz de usar a habilidade mais de uma vez torna as coisas ainda mais complicadas para eles. Himari explica que Yashiro também faz uma pose estranha para ativar sua habilidade, sendo uma forma dos dois identificar quando ela vai usar o poder. Yuki pensa que eles devem aproveitar sua velocidade no movimento final para realizar uma manobra ultra rápida que nem mesmo a habilidade de congelar ou voltar no tempo vai conseguir impedir seu ataque. Himari concorda com o plano, mas diz que para isso eles precisam trabalhar para encontrar um golpe fatal que seja impossível dela se esquivar. Depois ela manda ele tentar canalizar toda a sua força em uma única parte do corpo, então Yuki canaliza tudo nas suas pernas. Em seguida, vários truques aparecem, permitindo que ele teste aquela forma de luta. Após derrotar todos, Yuki observa que apesar de ter ficado mais rápido, ficou mais cansado, além de ter perdido uma boa parte da força do braço. Himari começa a fazer cafuné nele como uma forma de recompensa, enquanto diz que eles devem continuar treinando até aperfeiçoar a técnica. E assim, Yuki continua enfrentando os truques para treinar e o Zen vai ver como eles estavam indo. A comandante observa que o cara ficou com uma aparência diferente de quando estava com ela. O Zen também percebe que ele está canalizando sua força em um único ponto para produzir um efeito mais poderoso e comenta que essa técnica é um jeito inteligente de lutar. Porém, ela questiona Himari estar apenas observando Yuki de longe ao invés de estar junto com ele, porque isso é uma parte fundamental da sua habilidade. Então a garota monta em Yuki, porque sabia que a habilidade requer dominar o escravo e não apenas montar e treinar ele. Por isso, ela decide explorar tudo que envolve a dominação, incluindo dar os comandos. Após receber as ordens, Yuki imediatamente percebe que tem mais poder fluindo através dele, ficando impressionado com seus movimentos. E assim, os dois encontram o movimento final infalível que precisavam. Eles continuam treinando com os truques até Yuki ficar bem mais desgastado do que o normal, e por conta disso recebe uma boa recompensa da garota, que o deixa bem mais inspirado para dominar a técnica. E assim os dias passam e os dois continuam treinando e se esforçando ao máximo pro grande dia, e acabam ficando mais próximos por conta dos treinos. Após muito esforço, o momento da partida finalmente chega, e
Genka aparece pelo portal junto com a sua equipe, Yachiho e Sahara. Para se prepararem para a batalha, Himari e Chuchu tomam banho juntas. Himari sabia que teria que se separar de Yuki após a partida, mas não parecia se importar, porque seu foco era derrotar a sua irmã. Afinal, ela precisava vencer não apenas por ela, mas também por todo o seu esquadrão, já que isso iria melhorar a reputação de toda a equipe. Na saída do banho, as garotas se encontram com Yachiho, então Chuchu deixa as duas irmãs sozinhas para poderem conversar. Yachiho percebe que Himari tem um plano em mente, mas questiona se ela vai realmente conseguir vencer a partida, lembrando a sua irmã do passado das duas. Nesse momento, Yuki aparece para avisar que a batalha vai começar em breve, e tranquiliza sua parceira, afinal eles treinaram bastante para aquele momento e estavam preparados. E assim, os dois vão pro local onde o jogo iria acontecer, e chegando lá, as garotas pedem para Yuki escrever seu nome em um item. Elas explicam que uma garota do 10º esquadrão, chamada Dina Bizen, que vai ser a juíza daquela competição, tá criando uma barreira no chão que funciona como um campo limite da partida, e somente quem assinar o nome no item vai poder entrar dentro da barreira, além de também fazer com que qualquer dano durante o combate seja curado. Gina gosta bastante da sua habilidade, porque dessa forma ela pode ver a força de defesa demoníaca de perto, percebendo coisas como o fato dos pêssegos concederem poderes baseados na natureza e no conhecimento de cada garota. Ela fica bastante animada para a batalha e promete para as duas comandantes que vai dar o seu melhor. Enquanto isso, Nei, como não podia lutar por conta da sua idade, fica na torcida pela sua equipe. As duas irmãs, Himari e Yachiho, se preparam para lutarem na primeira rodada, sendo que a perdedora vai ser a que desistir ou for nocauteada primeiro. Yachiho tenta desestabilizar sua irmã, dizendo que vai fazer ela voltar para casa após perder e ser a sua serva, mas Yuki ajuda a garota a permanecer confiante. Em seguida, Himari o transforma e explica para Yachiho que ele vai ajudar ela durante o combate, já que é parte da sua habilidade. Então a primeira partida finalmente começa e Yachiho continua falando como vai derrotar sua irmã, mas Himari não perde tempo e dá o primeiro golpe. A garota fica surpresa com a velocidade de Yuki, mas usa sua habilidade de voltar no tempo, para segundos antes da partida começar. Himari não se lembra de ter atacado, mas percebe que a sua irmã já estava um pouco cansada e diz para Yuki que eles devem manter a estratégia que planejaram. Então os dois avançam novamente, porém Yachiho percebe que Himari mudou de tática, ficando na dúvida se foi um acidente ou se foi proposital, mas ela continua confiante, porque para a garota é impossível que a caçula consiga vencer sua irmã mais velha, além de Himari não saber que ela aprimorou suas habilidades de controlar o tempo. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!